Caramba! O inacreditável pode acontecer e Gerson pode deixar o Zenit. Diretoria do Flamengo pressiona a CBF por arbitragem ridícula do jogo contra o Grêmio. E São Paulo pode atravessar o Flamengo por compra de atacante. E renovação de contrato de Filipe Luís pode não acontecer e o treinador pode sim deixar o Flamengo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, infelizmente o Flamengo tropeçou ontem contra o Grêmio no Maracanã, acabou empatando em 1-1. Flamengo que veio de uma goleada astronômica, uma goleada surreal em cima do Vitória. Então havia uma possibilidade, uma expectativa muito grande de como seria o próximo jogo do Flamengo após a goleada de 8-0 no Maracanã sobre o Vitória. Flamengo ontem até dominou o jogo, jogou um futebol até bom, jogou bem o Flamengo, mas acontece que não conseguiu fazer o gol. Fez somente 1-0, acabou que quase no final do jogo teve um pênalti cometido pelo Ayrton Lucas. Por sinal, não foi pênalti, uma arbitragem ridícula. Toda vez o Flamengo é prejudicado, então alguma coisa tem que acontecer. No caso ali foi um movimento natural do Ayrton Lucas. O Grêmio não chutou uma bola sequer para gol, somente o gol do pênalti, né? Teve alguns erros também, ao meu modo de ver, se referindo ao Filipe Luís, como por exemplo o Pedro, não era para ter sacado o Pedro jogando muito bem, ele acabou tirando o Pedro. Todo mundo também reclamou da saída do Nicolás de la Cruz, que vinha jogando bem também, apesar de que na coletiva o Filipe Luís falou que o Nicolás de la Cruz pediu para sair, aí já não pode se fazer nada. Mas a entrevista coletiva também, Filipe Luís reclamou bastante também da arbitragem. A arbitragem, sinceramente, muito complicada, como sempre, prejudicando o Flamengo. É sempre o Flamengo contra tudo e contra todos. Para o Flamengo for campeão, ser campeão pelo Campeonato Brasileiro e Libertadores, não vai ser assim até o final. O Flamengo tem um elenco muito qualificado, então eles acham que para tentar pelo menos fazer uma frente com o Flamengo, eles têm que pelo menos tentar ajudar ali no sentido da arbitragem. Porque um pênalti que foi cometido, um pênalti que foi feito, que foi dado pela arbitragem, foi uma covardia, movimento natural, todo mundo viu que não foi pênalti, então a arbitragem acabou dando pênalti e prejudicou o Flamengo. Flamengo literalmente aí muito prejudicado, né, no caso para esse jogo. Então assim, o Filipe Luís também reclamou da arbitragem na entrevista coletiva, falando que no caso, após o término do jogo, a CBF tem que fazer, no caso o árbitro, rever o jogo todo e ver onde ele errou para ver se faz alguma coisa, porque toda vez que o Flamengo joga, o Flamengo é prejudicado e os erros continuam sendo cometidos pela arbitragem. Então tem que haver alguma coisa, tem que ter uma solução, pelo menos isso. Bota o árbitro para assistir e ver aqui, ó, você errou aqui, isso não pode acontecer, porque dessa forma fica sinceramente complicado. O Flamengo monta um elenco muito forte, muito qualificado, devido ao seu mérito, né? O Flamengo fazendo boas compras no mercado. O Flamengo que é o time que paga correto. Hoje em dia todo mundo quer jogar no Flamengo, mas não adianta o Flamengo fazer boas compras, reforçar o elenco, fazer bem o seu trabalho e a arbitragem acabar atrapalhando nas competições do Flamengo. Tem que ser justo, tem que ser igual com todo mundo. No caso, o José Bono também reclamou bastante. Ele mesmo falou que está com medo das atitudes que a arbitragem vem tomando. Ele não tem que ter medo, ele tem que ir para cima, ele tem que pressionar a CBF, tem que cobrar, o Flamengo tem que cobrar. Não pode ficar dessa forma, como o Filipe Luís sempre fala, eu não gosto de comentar sobre a arbitragem, mas tem que comentar, gente, tem que largar o aço, porque da forma que tá não pode acontecer. Flamengo sempre sendo prejudicado, Flamengo tem que jogar contra tudo e contra todos, então realmente é complicado, tá? Então o Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, porque no caso aí o Cruzeiro acabou vencendo, no caso do São Paulo, por 1-0. O Palmeiras acabou tropeçando aí contra o Corinthians, né? Acabou empatando contra o Corinthians em 1-1. Então eu quero mostrar a vocês aí como está a tabela do Brasileirão, para você saber como está a tabela atualizada. Em primeiro lugar vem o Flamengo com 47 pontos, em segundo
Vem o Cruzeiro agora com 44, o Cruzeiro acabou ultrapassando aí o Palmeiras. Em terceiro vem o Palmeiras com 43, em quarto o Bahia com 36, em quinto o Botafogo com 35, em sexto o Mirassol com 35. Agora, que campanha o Mirassol vem fazendo, hein? Mirassol meteu 5-1 no Bahia, galera. É isso aí. Bahia que está na quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Mirassol, um excelente time, vem fazendo um belo trabalho. Mirassol que veio para o Campeonato Brasileiro, estava na segunda divisão, veio para a primeira divisão. Todo mundo achava que o Mirassol iria brigar para se manter na primeira divisão. O Mirassol está brigando por vaga na Libertadores. Mirassol é um time muito certo, com jogadores aí que passaram por clubes grandes. Então, assim, vem fazendo um belo trabalho e vai dar trabalho aí, continuar dando trabalho no Campeonato Brasileiro. Então, o Mirassol na sexta colocação com 35 pontos. Em sétimo vem o São Paulo com 32. Em oitavo, o Bragantino com 30. Em nono, o Fluminense com 28. Em décimo, o Internacional com 27. Em décimo primeiro, o Ceará com 26. Em décimo segundo, o Corinthians com 26. Em décimo terceiro, o Grêmio com 25. Em 14º, o Atlético Mineiro com 24. Em 15º, o Vasco da Gama com 22, ali próximo da zona de rebaixamento. No caso, em 16º, o Santos com 22 pontos. E na zona de rebaixamento, 17º, o Vitória com 22. Em 18º, o Juventude com 21. Em 19º, Fortaleza com 15. E no caso, em 20º, o Sport em último lugar com 10 pontos. Então, voltando a falar da arbitragem, a arbitragem muito ridícula, a arbitragem que prejudica o Flamengo. Ele deu um cartão pro Léo Ortiz, que nem falta foi, acabou tirando o Léo Ortiz do jogo contra o Juventude. Então, assim, algo tem que acontecer. O José Bolt não pode ter medo, ele tem que ir para cima da arbitragem, cobrar a CBF. Porque da forma que tá, sinceramente, é complicado. É complicado. Não é sempre que o Flamengo vai meter 8-0, não. Vai ter jogo que vai ser complicado pro Flamengo. Vai ter jogo que o Flamengo vai jogar bem e não vai vencer. Vai ter jogo que o Flamengo vai jogar mal e vai vencer. Vai ter jogo que vai ser pau a pau. Vai ser acirrado ali, Flamengo vencendo apertado. Mas vai ter jogo que o Flamengo vai golear. Então a arbitragem tem que ser igual para todo mundo, não prejudicar, porque o time é o melhor time do Brasil, é o melhor time do campeonato e tem que ser os outros clubes têm que ser ajudados. Aí não é justo. Então o Flamengo tem que ir para cima aí da CBF. Galera, hoje é dia de apresentação aí do Samulino, que foi convocado para a seleção brasileira, ele que vai se apresentar aí a seleção brasileira em Teresópolis. Galera, o time do Flamengo folga hoje. Folga terça, falta quarta e folga quinta e volta aos trabalhos na sexta-feira, voltando já para se preparar para enfrentar o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, é o Juventude. Então, Flamengo tirando esses dias de folga aí, recuperar as energias para estar voltando bem contra o Juventude. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora de mercado da bola. Como eu sempre falo, Flamengo sempre ligado aí, sempre forte no mercado da bola, e pode haver uma reviravolta com Matheus Gonçalves. Como assim, Veraflá? Matheus Gonçalves já foi embora. O que acontece é o seguinte: o jogador ainda não foi apresentado pelo Al-Ahly, né, no caso, mas ele está na Arábia. Só que o que acontece é o seguinte: isso pode haver reviravolta, isso porque no caso aí o clube da Europa igualou, tem um clube na Europa que igualou a proposta do Al-Ahly, tá? Proposta igualada, então pode haver uma reviravolta e ele pode ser que ele não fique no Al-Ahly por conta dessa proposta aí feita pelo novo clube da Europa. A proposta a qual é de 8 milhões de euros por 3 anos de contrato. Com isso, o destino do Matheus Gonçalves aí está em aberto. Então, tem um clube na Europa que igualou, no caso, a proposta do Al-Ahly, e pode haver sim uma reviravolta na situação envolvendo o Matheus Gonçalves. Galera, vamos mudar de assunto e continuar falando aí do mercado da bola. Marcos Leonardo, atacante do Al-Hilal. O Flamengo vem tentando essa contratação, inclusive o Flamengo que fez, o canal Veraflá trouxe até uma informação aqui, que o Flamengo havia feito uma proposta de 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo do Al-Hilal. Lembrando que o Al-Hilal já decidiu que vai vender o atacante por conta da quantidade de jogadores estrangeiros. O jogador quase não vai poder ser aproveitado nas competições. Então o que pode acontecer é o seguinte: São Paulo pode estar atravessando o Flamengo nessa contratação do atacante. Segundo informação aí, é que o São Paulo está perto de acertar a contratação do Marcos Leonardo por empréstimo. Então aí a situação do Flamengo fica um pouco complicada. O jogador que já falou que quer continuar na Europa,
né? Mas a informação é que está bem adiantado aí a negociação com o São Paulo. Lembrando que a janela se encerra nesta terça-feira. Então, tanto o Flamengo, tanto o São Paulo vai ter que ser rápido aí no mercado, porque a janela vai fechar agora na terça-feira. Vamos mudar de assunto e falar de saída de Filipe Luís do Flamengo. Isso aí pode acontecer sim. Todos sabem que o Filipe Luís não renovou o contrato com o Flamengo ainda. O contrato dele que vence agora em final de dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato. Mas como assim? Filipe Luís vai sair? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: o Atlético de Madrid ele tropeçou empatando aí contra o Alaves. No caso empatou em 1-1 e está na 16ª colocação da competição, e a torcida do Atlético de Madrid começa a pedir a contratação de Filipe Luís para estar substituindo aí o Simeone. Então a torcida vem pedindo a contratação do Filipe Luís. Todos sabem que uma hora ou outra vai acontecer. Filipe Luís, que é ídolo do Atlético de Madrid, uma hora ou outra ele vai para o Atlético de Madrid. Filipe Luís que não quis renovar até o momento com o Flamengo devido ele quer estar concentrado nas competições. Então assim, situação um pouco que deixa a diretoria do Flamengo preocupada com essa não renovação de contrato por enquanto com o Filipe Luís. Então o Flamengo tem que agir imediatamente e renovar o contrato com o Filipe Luís e colocar uma multa rescisória muito alta para dificultar a saída do jogador, porque todo mundo sabe que isso vai acontecer. Se não for possível renovar a contratação do Flamengo com o Filipe Luís, o Flamengo já tem que começar já a analisar um substituto para o Flamengo, para treinador. Não pode deixar para cima da hora, porque tudo em cima da hora é complicado, então tem que se planejar. Filipe Luís encerra agora no final do ano. A torcida do Atlético de Madrid vem pedindo a contratação. Todo mundo sabe que o sonho do Filipe Luís é ir para a Europa, então o Flamengo já tem que se atentar sobre isso. Renova a contratação do Filipe Luís o mais rápido possível, dê um bom salário para o treinador, né? Coloca uma multa rescisória alta, tem que se preparar, porque quando se trata de time da Europa, principalmente time gigante como o Atlético de Madrid, pode acontecer sim de o Filipe Luís estar deixando o Flamengo. Eu acredito que o Filipe Luís não vai sair do Flamengo dentro dessas competições, né? Tem Campeonato Brasileiro e tem Libertadores, mas quando encerrar o seu contrato, a possibilidade é enorme de realmente Filipe Luís estar deixando o Flamengo, mas acredito que ele não vai deixar o Flamengo na mão dentro dessa competição do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Galera, vamos mudar de assunto e falar de bomba. O inacreditável pode acontecer. É isso aí. Como assim, Vieira falar? O que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: segundo informação do jornalista Fabrício Romano, é que depois de 1 mês e meio, Gerson pode estar de saída do Zenit. É isso mesmo, galera. 1 mês e meio que o Gerson está no Zenit, ele pode já estar de saída, no caso do Zenit. Isso porque o dirigente Matt Verdel pode estar deixando o clube, o dirigente que contratou, no caso, o Gerson, tá? E o Al-Ittihad da Arábia, no caso da Arábia Saudita, já está negociando uma transferência do jogador, do Gerson. É isso aí, transferência do Gerson, e o valor ainda não foi revelado, informação do Fabrício Romano. Então é isso aí, galera. O Gerson pode estar deixando o Zenit depois de 1 mês e meio de ter sido contratado. Todos sabem que o Gerson estava bem no Flamengo, estava na seleção brasileira, convocado, titular da seleção brasileira, titular do Flamengo, né? O Carlos Ancelotti alertou o Gerson sobre isso. Não é que ele vai deixar de ser observado, mas tem pouca visibilidade jogando, no caso, no Zenit. Então, a situação se complicou para o Gerson, porque ele estava aqui no Flamengo, capitão do Flamengo, titular absoluto, ídolo da nação, acabou escolhendo o Zenit para sair do Flamengo, né? Isso é uma prova que o dinheiro também não é tudo. O importante, uma das coisas muito importantes é você ser feliz onde você está. Então o Gerson não pensou dessa forma, porque você jogando no Flamengo, o time maior do Brasil, time maior da Sul-Americana. Então o Flamengo é um gigante, gente. É um gigante. Então assim, ele tinha que ter pensado nisso, ganhando bem, ganhando mais, quase 2 milhões de reais no Flamengo, decidiu sair. E a situação dele agora complicada, pode estar deixando o Zenit depois de 1 mês e meio somente ter sido contratado. Então, situação realmente complicada, não vem jogando, está na reserva, então realmente complicou a situação do Gerson. É isso aí, galera, esse é o mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço, Deus abençoe você e sua família.